A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização para que ele receba visitas na Papudinha de uma série de aliados. Vamos lá, que a lista é longa. Tem primeiro Wilder Pedro de Moraes, que é senador do PL de Goiás, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Luiz Antônio Naban Garcia, que é ex-secretário de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro, ligado à agricultura, Magno Malta, senador do PL do Espírito Santo, o Hélio Fernando Barbosa Lopes, que é deputado federal do PL do Rio, um dos mais próximos aliados a Jair Bolsonaro, Gilberto Gomes da Silva, deputado também do PL, o Cabo Gilberto, que entrevistamos aqui ontem, aliás, no Central, ele é líder da oposição na Câmara, e os advogados também pediram assistência religiosa de um padre. Então, lembrando que tem visita, aliás, vamos falar com um dos pastores que estiveram com o Bolsonaro hoje, mas lembrando que amanhã tem visita do irmão da... Pode deixar aí, não precisa subir o TP, não. Calma que eu estou improvisando. Amanhã tem visita do irmão da Michele Bolsonaro, cunhado de Jair Bolsonaro. E na quinta-feira, a visita mais esperada de todas, que é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Deveria ter ocorrido na quinta passada. O governador pediu um reagendamento, portanto, será depois de amanhã. E agora sim, um dos pastores autorizados a oferecer assistência religiosa ao ex-presidente Jair Bolsonaro é o deputado distrital Thiago Manzoni. Hoje cedo, ele visitou o Bolsonaro na Papudinha e agora conversa com a gente, com exclusividade. Deputado, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui no Central de Notícias. Boa tarde, quero começar perguntando ao senhor como está o presidente Jair Bolsonaro, de cabeça, de alma, emocionalmente, fisicamente, a saúde, né? Como é que o senhor o encontrou e que impressões teve do estado geral dele? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que assistem ao SBT News. Uma satisfação estar aqui com vocês nessa tarde. Essa foi a segunda visita que eu fiz ao presidente Bolsonaro. Na semana passada eu estive com ele, hoje estive com ele novamente. Eu atuo como deputado, mas quando vou visitar o presidente, vou na qualidade de pastor, vou para prestar assistência religiosa ao presidente. O presidente, obviamente, como todo mundo sabe, atravessa um momento difícil. Em novembro passado, teve a sua prisão domiciliar decretada. Na sequência, foi para a Polícia Federal, depois que o processo se encerrou, e agora está no 19º Batalhão da Polícia Militar. Esses momentos difíceis, eles revelam muitas vezes a força interior que as pessoas têm. E o presidente é um homem que tem muita fé, tem muita esperança, e sabe que vai atravessar esse momento difícil, mas vai superar esse momento que ele está atravessando. Então, tive essa oportunidade de estar com ele. Eu falei aqui para o SBT na semana retrasada, se eu não estou enganado, que para mim é uma honra poder contribuir como presidente nesse momento, mas as conversas que eu tenho com ele são conversas voltadas para essa questão religiosa, e é óbvio que isso tudo é confidencial. Eu não posso tornar públicas as conversas que tenho com o presidente, porque seria uma quebra de confiança. Então, assim, eu peço desculpas por não poder dar detalhes das conversas que nós temos, mas eu encontrei o presidente hoje certamente numa condição melhor do que ele tinha na Polícia Federal, em relação à estrutura do ambiente, né? Na Polícia Federal ele tinha uma acomodação para ele de 12 metros quadrados, lá no 19º Batalhão a estrutura é um pouco maior, o que certamente traz algum conforto a mais em termos de estrutura para o presidente. De saúde também, deputado, ele continua com aquelas crises reiteradas de soluço, ou isso o quadro teve uma melhora, o senhor encontrou talvez menos ansioso, mais tranquilo nesse espaço maior e naturalmente mais confortável, né, do que na sede da Polícia Federal? Amanda, as crises de soluço, elas persistem, né? É intermitente, mas é algo que acontece com muita recorrência. Então, eu não sou médico para avaliar a condição de saúde do presidente. É claro que eu tenho o meu entendimento de cidadão e falando como político agora de aliado do presidente, de querer o melhor para ele. Eu penso que o melhor para o presidente nesse momento é ele ser cuidado dentro da sua residência, na sua casa. Mas quem tem propriedade para dizer isso são os médicos. Há uma perícia que foi realizada por uma junta médica da Polícia Federal
essa perícia foi realizada, se eu não estou enganado, ela já consta dos autos, e o ministro Alexandre de Moraes vai decidir com base nessa perícia. Vale muito pouco o que a gente acha, né, nesse momento. Quem tem aptidão para dizer como está a saúde do presidente são os médicos. O que eu sei é o que todo mundo sabe. Ele sofreu uma facada em 2018, de lá para cá ele já passou por inúmeras cirurgias, o que certamente debilita o corpo dele. Antes dessa última cirurgia para corrigir as hérnias, ele tinha passado por um procedimento que durou 12 horas para desgrudar o intestino dele, né? E é claro que isso tudo vai debilitando a saúde. Ele toma uma série de medicamentos, alguns deles têm efeitos colaterais que causaram a queda dele lá na Polícia Federal. Agora, isso é de conhecimento público. Como eu falei, eu não sou médico para poder dizer qual é a melhor alternativa para o presidente. Eu gostaria muito que ele fosse cuidado pela sua esposa em casa, fosse para um regime domiciliar, mas essa decisão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e da equipe médica que fez a perícia no presidente. Deputado, vou chamar Marcela Matos para participar da nossa entrevista. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista. O senhor é pastor, mas também é deputado distrital. Então, a minha dúvida é, nesses encontros também há espaço para tratar um pouco de política, um assunto que o ex-presidente gosta? O senhor relatou hoje para ele, por exemplo, como é que foi a caminhada de domingo, como é que foi essa caminhada ali, coordenada pelo deputado Nicolas Ferreira? Marcela, boa tarde, prazer falar contigo. A decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a essa assistência religiosa ela é muito clara. Ele restringe o aspecto das nossas visitas a essa assistência religiosa, e cada vez que eu me dirijo ao presidente, nós conversamos um pouco, claro, e na sequência eu trago alguns pensamentos bíblicos, conversamos muito sobre a Bíblia, fazemos uma oração, é uma visita de 1 hora só, e aí eu me retiro. Então, essas conversas a respeito de política, se elas acontecerem, elas são feitas por intermédio das visitas aí das pessoas que foram lidas anteriormente, né? Que aí eles vão, essas outras visitas, elas são feitas e qualquer assunto pode ser discutido. Nessas de assistência religiosa, é muito mais para que a gente possa levar as questões espirituais, e no nosso caso dos cristãos, da Bíblia, conversamos, oramos juntos e seguimos. O Eduardo Gayer também está aqui, tem uma pergunta para o senhor. Deputado, boa tarde, obrigado pela entrevista. Quero esticar o assunto da política, porque o senhor é filiado ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estamos em 2026. Queria entender se esse caso do Banco Master, a citação feita por Daniel Worcaro ao governador Ibanez Rocha no inquérito do caso Master, claro que isso foi negado pelo Ibanez, mas vamos continuar na conversa, se isso inviabiliza um apoio do PL à candidatura ao Senado de Ibanez, e nesse desenho o PL deve lançar de fato a ex-primeira-dama Michele e a deputada federal Bia Kicis. É esse o cenário e tem a ver com o caso Master? Eduardo, boa tarde. Já que nós entramos no assunto da política e agora falando estritamente como parlamentar, eu aproveito para responder um trecho da pergunta da Marcela anterior e já entro na resposta da sua pergunta. Eu tenho certeza absoluta que essa caminhada de 240 quilômetros que o deputado Nicolas Ferreira fez nessa última semana, culminando com a chegada dele aqui em Brasília, onde havia uma multidão para recebê-lo, apesar do tempo muito ruim aqui, de uma chuva muito intensa, de uma tempestade com raios, trovoadas. Eu tenho certeza que isso acendeu uma chama que estava um pouco adormecida no coração de milhões de brasileiros. É um movimento que neste ano eleitoral eu tenho certeza que vai trazer resultados muito positivos no cenário eleitoral, porque aviva no coração das pessoas a esperança no Brasil, o desejo de lutar por um país melhor, de lutar por aquilo que elas próprias acreditam. Então, eu acho que a caminhada teve esse desiderato, essa finalidade. E a finalidade foi alcançada, e eu penso que um ponto muito especial dessa caminhada que era uma caminhada por liberdade, diz respeito à derrubada do veto do projeto de lei que reduziu as penas dos presos do 8 de janeiro. Essa talvez seja a pauta mais importante a ser enfrentada no Congresso Nacional nesse início
de sessão legislativa, de ano legislativo, e eu gostaria muito que essa pauta fosse levada à votação o quanto antes para que essas pessoas voltassem para as suas famílias, né? Se o veto for derrubado, o Congresso promulga a lei e grande parte dessas centenas de presos vão voltar para as suas famílias. Falando do cenário aqui do Distrito Federal, nós temos acompanhado de perto, de fato, o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, citou num depoimento dele à Polícia Federal o governador Ibanez, alguns encontros com o governador Ibanez, mas a posição do PL, Gayer, na verdade, é uma posição que precede a isso tudo. Nós tivemos o lançamento da pré-candidatura da deputada Bia ao Senado Federal, e me parece que isso fixou algumas balizas para o restante desse ano eleitoral, né? Caso a primeira-dama Michele resolva concorrer realmente ao Senado Federal, eu não sei se isso já foi decidido, mas caso ela resolva concorrer realmente, nós teremos duas candidatas ao Senado Federal, e nesse caso, havendo só duas cadeiras, são campanhas que vão fluir por si só, sem que haja uma aliança nesse sentido entre o PL e o MDB. Mas muita água ainda tem para passar até que todas essas candidaturas sejam de fato validadas nas convenções partidárias e que os partidos tomem as suas decisões. Mas hoje a posição do PL é essa. A deputada Bia Kicis, nossa presidente aqui do DF, já lançou a candidatura dela. Se a dona Michele fizer o mesmo, nós teremos duas candidatas. Deputado, quero te agradecer demais por essa entrevista. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, desejo uma boa tarde a todos, bom trabalho para vocês e Deus abençoe as famílias aí que assistem ao SBT. Obrigada, bom trabalho.